Escuta, meu irmão, esta mensagem que um mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Escuta, meu irmão, esta mensagem que um mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem impor humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo Convidamos agora o nosso irmão Valentim para nos trazer a mensagem e os ensinamentos da noite. E mais uma vez agradecemos. Valentim, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações. É sempre alegria voltar aqui, hoje numa noite fria, né? Mas certamente cheia de calor humano e de calor espiritual. Depois de uma chuva abençoada, um friozinho, mas estamos nós aqui para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E eu começo a minha fala contando uma história, uma lenda, talvez, de que um rei, querendo casar a sua filha, a princesa, e não tendo preferência por nenhum dos príncipes dos reinados vizinhos, chamou 3 deles e fez para eles uma proposta. Colocou 3 chaves em cima de uma mesa, pediu que eles cada um escolhesse uma chave e disse:
aquele que conseguir abrir a porta do palácio, a porta do castelo, será aquele que irá casar com a minha filha, com a princesa. E lá se foram os 3 para o castelo. O primeiro chegou, colocou a chave, tentou, não abriu. Foi o segundo, colocou a chave, tentou virar e a porta não abriu. O terceiro, já se sentindo vitorioso, foi lá, colocou a chave, também a porta não abriu. Voltaram até o rei, não gostaram do que aconteceu. Foram lá falar, o senhor nos enganou, disse que uma das chaves abria a porta do castelo, tentamos e nenhuma delas abriu. E ele falou, qual porta vocês tentaram abrir? Tentamos abrir a porta da frente, a porta suntuosa que dá acesso ao castelo. Ele falou, pois bem, a prova era de sabedoria e de humildade. Uma dessas chaves abria uma das portas, só que uma porta estreita que tem lá no fundo uma pequena porta. Então, o que nós refletimos em torno dessa singela história? Que nós hoje, homens, seres encarnados, nós estamos sempre à procura da porta larga. E nos esquecemos que a porta que nos leva à sabedoria, que nos traz a humildade, que nos eleva espiritualmente, é a porta estreita, recomendada por Jesus. É a porta que nos leva e que nos dá a felicidade. Se nós formos lá no Eclesiastes, né, que é o livro que quer dizer Eclesiastes, pregador, né, que é um dos livros lá da Bíblia, e que os ensinamentos estão atribuídos lá, a maioria dos ensinamentos que estão no Eclesiastes dizem que é de Salomão, que foi o mais sábio, né, considerado o mais sábio dos reis, que inclusive construiu o primeiro templo de Jerusalém. Ele fala que a felicidade não é deste mundo. E se nós formos lá no livro dos Espíritos, e quando Allan Kardec indagou aos espíritos superiores se existia uma receita para termos a felicidade aqui no nosso mundo, ele diz que, do ponto de vista material, seria a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando nós olhamos também o nosso mundo, o nosso universo que nos rodeia, e nós pensamos um pouco, nós falamos, poxa, o material talvez falte para a grande maioria da sociedade, principalmente no nosso país, né, onde existem tantas desigualdades. Falar, o material falta para a grande maioria. Mas quando nós olhamos para essa grande maioria, nós vemos que a grande maioria também, ainda que lhe falte o necessário, se esforça para ter uma vida digna. Porque se o livro dos Espíritos também nos fala que no nosso mundo ainda predomina o mal, e que o mal predomina porque os bons são tímidos e os maus arrogantes, nós entendemos que quando eles estão falando isso, eles não estão se referindo ao mal ostensivo, mas àquele mal que são os nossos vícios também. O mal referente ao nosso orgulho, à nossa vaidade, o nosso desinteresse por certas coisas. Mas um mal no sentido mais amplo, se nós olharmos principalmente para uma cidade como Araraquara, se nós fizermos uma pergunta de quantos mil habitantes tem aqui, falar quantos que praticam o mal de uma forma agressiva, violenta, nós vamos ver que é a minoria, que a grande maioria está se esforçando para se tornar criaturas melhores, ainda que a gente tenha os vícios, ainda que nós temos as nossas mazelas a serem vencidas. Então, o material falta para a grande maioria, mas nós vemos que a grande maioria luta para viver com dignidade. Do ponto de vista espiritual, como os espíritos nos disseram, a felicidade se conquista com a consciência tranquila. Então, aquele que não prejudica o seu semelhante, aquele que busca o melhor para você, permitido dentro das nossas limitações, do mundo de provas e expiações, sem prejudicar o seu próximo, ele tem a sua consciência tranquila. Quando ele coloca a sua cabecinha no travesseiro, nada lhe pesa.
então ele pode ser feliz, ter aquela felicidade possível de um mundo de provas e expiações. E a fé no futuro. Então, qual a receita da felicidade? Posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Porque aquele que não acredita no futuro, seja no futuro ainda aqui neste mundo, seja no futuro que virá depois e deixarmos este mundo, nós podemos dizer até que já morreu, né? Que está apenas no corpo. Porque nós temos que acreditar que depois de um dia de chuva, que depois de um dia escuro, tem um dia claro, que o sol aparece. Que nós não fomos criados por Deus para sermos infelizes, mas que nós fomos criados por Deus para a felicidade. O grande problema é nós que valorizarmos demais a nossa existência material e esquecermos que a nossa essência é espiritual. Por isso que Allan Kardec, na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, ele perguntou assim aos espíritos superiores: qual dos dois mundos? Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Qual dos dois mundos? O espírita, não o espírita de espírita que vem no centro, mas espírita de espiritual, né? Qual dos dois mundos é o mais importante? E os espíritos responderam: o mundo espírita, porque este preexiste e sobrevive a tudo. Então, qual das duas vidas, né, ou qual dos dois é mais importante para nós? Cuidar do quê? Cuidar do espírito. Embora nós precisemos também cuidar da matéria. Então, Deus nos criou simples e ignorantes. Então, isso nós já sabemos que a doutrina nos ensina. Mas é o simples do quê? Simples de ser simplesinho? Não. Simples no sentido de não ter sentimentos inferiores, livres das máculas. E ignorantes não no sentido pejorativo, mas ignorantes no sentido do desconhecimento. E nos oferece a possibilidade da evolução até atingirmos a individualidade, depois, através das reencarnações sucessivas, fazermos a nossa evolução. Durante esses caminhar, de ir, de vir, de encarnar, desencarnar, de passar por esse processo, nós estamos em aprendizado para fazermos a nossa evolução. E ao longo de todos os tempos, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, misericordioso que é, envia missionários que vêm até a terra para servir-nos de exemplos para nos levar a alcançar esse objetivo, que é o de fazer a evolução. Todos esses grandes exemplos que vieram à terra para nos servirem de alavancas para nos impulsionar ao progresso, eram aqueles que ficaram, que marcaram o seu nome na história, despreendidos das coisas materiais, dedicados aos valores espirituais. Esses escreveram o seu nome na história da humanidade. Esses servem de exemplos para nós. Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Mahatma Gandhi, Luther King e outros que a gente poderia citar aqui. Por que eles deixaram? Porque eles marcaram os seus nomes na história da humanidade. Porque eram desprendidos dos valores materiais. Porque se ocupavam mais da busca das coisas que elevasse o espírito. E nos traziam, e nos trazem ensinamentos que nos fortalecem, que nos ajudam. Porque nós temos como nosso guia e modelo o nosso amado Mestre Jesus. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Mas, às vezes, nós falamos que existe uma distância muito longa entre nós e Jesus. Mas esses outros que eu citei, esses outros exemplos, estão mais próximos de nós. São mais próximos, ainda que mais elevados, naturalmente, que nós, mas
mais passíveis de nós falarmos, não, esse eu posso seguir as pegadas desse. Os exemplos dele estão ao meu alcance. Mesmo sabendo que Jesus falou, né, que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Mas a gente fala, mas é muito distante entre eu e Jesus. Então tem esses exemplos que estão mais próximos de nós. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui está, conhece também algum exemplo que é anônimo. Alguém que está próximo de nós e que tem virtudes que nós podemos nos inspirar nelas para também ir alcançando esse nosso despreendimento. Ir deixando, né, de buscar sempre a porta mais larga e irmos buscando os caminhos da porta mais estreita, que nos leva ao crescimento espiritual. Mas, como eu disse, nós estamos num mundo de provas e expiações e também precisamos cuidar da vida corpórea, né? Não só cuidar do espírito, temos que cuidar do espírito, mas também temos que cuidar do corpo, porque o corpo é um instrumento para que o espírito se manifeste. Temos que cuidar desse nosso corpo, temos que cuidar da nossa vida material. Mas Jesus disse lá em Mateus, né, que nem só de pão o homem viverá. Então, o que ele quis dizer que não só de pão o homem viverá? Se ele disse que nem só de pão o homem viverá, é porque o homem precisa do pão, né? Porque o homem precisa do alimento. O homem precisa cuidar do corpo. Mas não só da busca das coisas da matéria e do corpo é que ele viverá. Então, o pão também, quando Jesus falou, pode simbolizar o poder. Pode simbolizar as coisas dos interesses imediatos. Hoje, a grande maioria de nós, ainda no nosso estágio, às vezes a gente se apega demais às coisas materiais, a busca desses valores efêmeros e passageiros, ao pão, ao material, e esquecemos do espiritual. Hoje, por exemplo, nós vivemos um momento de grandes avanços tecnológicos, de facilidades em muitas coisas. De primeiro, para a gente se corresponder com alguém, tinha que escrever uma carta, tinha que ir lá no correio, fazer a postagem, pagar para que a carta tivesse o seu destino. Hoje nós damos um toque num celular e já foi a mensagem. Hoje tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais fácil para nós. A tecnologia está aí. Mas por que será que a tecnologia está aí? Só para a gente se deleitar, para ficar conversando com os amigos, mandando mensagem, trocando figurinhas. Agora criaram umas figurinhas, né? Cada 5 minutos as pessoas estão mandando aquelas figurinhas. Será que a tecnologia veio também para favorecer a nós, para a gente fazer uma reflexão, porque está sobrando mais tempo para nós, para a gente cuidar do espírito, para a gente dedicar um tempo para ir a um estudo, para a gente dedicar um tempo para assistir uma palestra, para a gente dedicar o tempo para visitar um doente, para a gente dedicar um tempo para ouvir alguém, para conversar com alguém. O tempo, hoje a gente fala, o dia parece que precisava ter mais do que 24 horas, tudo mudou, tudo é muito rápido, tudo é muito corrido. Mas será que a gente faz uma análise de quantas horas a gente fica escorrendo o dedo, às vezes, num celular durante o dia? A gente faz a conta de quantos minutos, né, a gente passa, quantas horas no dia? Será que não daria para a gente reservar um pouquinho, né, desse tempo também para cuidar do espírito? Para abrir um livro e ler? Para abrir o Evangelho, ler uma página, uma mensagem? Claro que existem aqueles que fazem, não podemos generalizar, mas é a reflexão, a pergunta que a gente faz para nós mesmos. Como eu estou utilizando essas facilidades? Eu estou utilizando isso para cuidar também do meu espírito? E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11,
quando fala lá, cuidar do corpo e do espírito, numa mensagem do Espírito George, o que ele fala? Que nós somos prisioneiros da carne, clausurada no corpo, que estamos enclausurados no corpo e que temos as nossas necessidades biológicas. Então é verdade, nós estamos como espíritos, né? Nós estamos presos na carne, enclausurados no corpo físico e temos as nossas necessidades biológicas para serem, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos cuidar da saúde, então a gente tem que ter a vida também material, nós precisamos trabalhar para manter esse corpo, para manter a nossa vida. É o Espírito George que nos fala. Mas Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Ele tudo provê. Ele sabe, antes de antemão, daquilo que nos é preciso. Por isso que os Espíritos disseram, para a nossa felicidade, a posse do necessário. O grande problema é que, às vezes, nós começamos a ir procurar o supérfluo. Ficamos na busca também do supérfluo e esquecemos de cuidar do essencial, como eu já disse, que é o nosso espírito. Nosso espírito. E o George disse também, amai, pois, a vossa alma, porque a doutrina não pede para nós mortificação, não pede para nós sacrifício, não pede nada disso, pede, como nessa própria mensagem diz, vocês chegarem em casa e pegar essa mensagem de George, que está lá no item 11, pede equilíbrio. Nós precisamos de ter equilíbrio, e ele fala assim, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Então, quando a gente vê as mortificações do corpo, pessoas que se abstêm de comer determinadas coisas, como que se isso fosse uma penitência, nós vamos lá em George, o que o George fala no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver que perde todo o sentido, né? Porque ele fala aqui, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai do vosso corpo, instrumento da vossa alma, e que desconhecer as necessidades que são peculiares à força da própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, cuidar do corpo é da lei de Deus. No Evangelho fala para nós vivermos no mundo sem sermos do mundo. Quando Jesus disse essa frase, para a gente viver no mundo, e aqui no Evangelho também explicado, sem ser do mundo, ele não nos recomendou que a gente se afastasse do mundo, que a gente deixasse as coisas do mundo, mas que a gente não fosse mundano, que a gente não só se ocupasse das coisas do mundo material, que a gente cuidasse também do espírito imortal que nós somos. O grande problema é que, às vezes, a gente sabe que é um espírito imortal, que a gente sabe que, uma vez criados por Deus, simples e ignorante, com destino à perfeição, nós nunca mais vamos terminar. A gente não tem fim. Olha que coisa maravilhosa que a doutrina espírita nos apresenta, a gente não tem fim. A gente não acaba, não tem mais, não acaba mais, não deixa mais de existir. Mas o grande problema é que, às vezes, a gente sabe, mas a gente vive como se não acreditasse, como se isso não fosse uma verdade, uma realidade. Às vezes a gente vive como se a gente tivesse sido criado na concepção ou na hora do nascimento e que a gente vai terminar aqui nessa vida quando for para o túmulo. A gente vive mais ou menos, né, sabendo, mas vive essa realidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações, como a doutrina espírita nos apresenta, passando para um mundo de regeneração. E eu costumo dizer que nós já temos informações suficientes e necessárias para estarmos num mundo de provas e expiações
já vivendo como espíritos regenerados. Nós já temos as informações do que é necessário para vivermos num mundo de provas e expiações, já sendo um espírito regenerado. O que nós precisamos fazer para que sejamos esses espíritos? Um esforço no sentido de fazer a nossa reforma íntima, no sentido de nos transformarmos, de nos modificarmos. E Deus não pede de nós mais do que aquilo que a gente tem condição de dar, mais do que as nossas capacidades suporte. Cada um de nós é dotado de capacidades suficientes para se esforçar no sentido de se tornar melhor. No livro dos Espíritos fala que no meio em que nós vivemos, nessa atmosfera em que nós estamos, não parece que há quase que um arrastamento irresistível para o mal? E os Espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porque nós somos dotados dessa capacidade de resistência, de resistir às más influências, de resistir às más aproximações. E resistindo às más influências do mundo material, as influências perniciosas e negativas deste mundo, nós criamos um escudo, uma proteção que também deixa com que nós não recebamos influências exteriores dos espíritos menos felizes, inferiores, que às vezes nos localizando aqui no tempo e no espaço, querem cobrar dívidas que eventualmente nós possamos ter com eles. Algo que nós talvez fizemos para eles no passado. Mas quando o nosso esforço é no sentido de resistirmos toda e qualquer tentativa, toda e qualquer influência inferior, todo e qualquer arrastamento para o mal neste mundo, nós alcançamos essa proteção, esse amparo e essa ajuda. Não que quando nós cedemos a esses arrastamentos, nós estamos abandonados por aquele espírito, por aquele nosso anjo de guarda, por aquele nosso benfeitor. Mas é que eles não encontram condições de nos ajudarem. Então, eles ficam distantes, observando, torcendo para que nós tomemos uma decisão no sentido de valorizarmos mais a vida espírita do que a vida corpórea. E aí eles encontram o campo vibratório necessário para estarem próximos de nós e nos protegendo das influenciações inferiores. Os prazeres do corpo, da matéria, nós não precisamos nem nos perder em muitos comentários, porque todos nós sabemos que a gula, o sexo desregrado, a luxúria, aquelas coisas que são, né, da vida material, que todos nós sabemos. Todos os vícios, né, o Molière falava, aquele teatrólogo, que todos os vícios, quando estão na moda, passam a ser virtudes. Todos os vícios, enquanto que estão na moda, né, passam a ser virtudes. Quem aqui é do meu tempo, né, se lembra que era lindo fumar antigamente, né? Na televisão passavam as moças bonitas, os modelos, fumando, né, o Marlboro, fumando nos seus barcos, né? Era lindo. Hoje já há uma conscientização, né, que já não é tão mais lindo assim fumar. Mas quando era moda, né, era bonito. Então parece que, mas não é bem assim, né? Tudo que está na moda é virtude. Porque tem coisa que está na moda, que quando a gente analisamos friamente, a gente vai
ver que aquilo só nos causa prejuízos do ponto de vista espiritual. Ir numa festa e tomar um copo de cerveja, talvez, né, não cause tanto prejuízo à pessoa, mas ir numa festa e porque se ver lá que todos estão se embriagando e entrar no clima e também se embriagar, deixa, né, de ser positivo, porque ocasiona um problema para quem? Para quem? Para o espírito. Para quem? Para o corpo físico. E aí nós lesamos o nosso corpo físico. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que existe no homem 3 coisas, né? O corpo, que é análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O perispírito, princípio intermediário entre o espírito e a matéria, e o espírito, que é a essência, que é o ser pensante. Quando nós lesamos esse nosso corpo, ingerindo substâncias que o prejudicam, nós estamos lesando também, como a doutrina espírita também nos ensina e esclarece, o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E aí terá consequências em outras encarnações, porque nós lesamos os nossos órgãos com os excessos. Então isso vem de tudo, né? Da bebida, vem do cigarro, e vem também da maledicência, vem do orgulho, vem da vaidade. Tudo isso vai prejudicando o nosso espírito, vai lesando o nosso perispírito. Então esse corpo que é animado pelo mesmo princípio vital dos animais, como os espíritos nos ensinaram, né, que é análogo dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, para que esse corpo tenha bastante princípio vital, para que favoreça o nosso caminhar, a nossa evolução, ele tem que ser bem cuidado. E há um tempo atrás, já faz mais de um ano, eu li uma reportagem numa revista que falava que a expectativa de vida dos homens aqui encarnados na Terra, de nós homens, lá pelo ano 2035 ia saltar para mais de 100 anos. Então a gente vê aqui na história, né, se a gente vê a expectativa de vida, ela vai sempre aumentando mais, porque a ciência vai evoluindo. Hoje ninguém morre de repente mais, como falava antigamente, né? Alguém morria, morreu de repente. Não, ele teve um infarto, né? O de repente que ele morreu, ele teve um infarto fulminante e desencarnou, e morreu. Porque ninguém ia lá ver como estava o colesterol, ninguém ia lá fazer os exames necessários, né? Para depois a ciência vai evoluindo, a gente vai fazendo os exames, chega lá, está meio alto, já corta algumas coisas, já toma lá para vastatina da vida, rovastatina, vai tomando essas coisas para manter o controle. Então, lá falava naquela reportagem que, lá pelo ano 2030, 35, essa expectativa de vida ia aumentar. E aí eu falei, por isso que na reforma da Previdência também, né, fala, não, tem que trabalhar mais, poder aposentar, né, porque... Mas aí, pensando e trazendo isso para a doutrina espírita, quando a reportagem falou isso, eu pensei, analisando à luz da doutrina espírita, eu vi que isso é um fato mesmo, né? É possível que, quanto mais os anos passam, mais a gente vive, porque o nosso mundo não está predestinado a se transformar, o planeta Terra, num mundo de regeneração. No mundo de regeneração, não predomina mais o bem do que o mal? Em predominando mais o bem do que o mal, menos sentimentos inferiores, menos orgulho, menos maledicência, menos vaidades, coisas que prejudicam o corpo físico, menos rancor. O corpo fica mais saudável, mente sã, corpo são. Então, quanto mais evoluído nós formos, quanto mais livres de sentimentos inferiores, quanto menos coisas a resgatar do passado, mais expectativa de vida na matéria, mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades, mais tempo
para se dedicar às coisas do Espírito, para ir evoluindo mais rápido, para ir crescendo mais espiritualmente. Então, se a gente vê lá a classificação dos mundos, que está lá no livro dos Espíritos, de mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos e celestes, e lá vendo como é a vida em cada mundo, nós vamos ver que um corpo de um mundo para o outro é diferente, que é mais sutil, que é mais leve, que é mais bonito, que as pessoas, que os espíritos, e são pessoas que encarnam nesses mundos, têm uma vida diferente da nossa. Então, o que a ciência está falando, o que eles estão descobrindo, a doutrina espírita já falava em 1857. É só lá analisar a classificação dos mundos. Porque à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, à medida que nós vamos nos livrando dos sentimentos menos felizes, mais nós vamos nos ocupando das coisas do espírito, da coisa da alma, da nossa essência. Então, como eu disse, os vícios aqui do mundo, os prazeres do mundo material, a gente não precisa nem ficar falando muito, porque todo mundo sabe. Mas é gostoso falar dos prazeres da alma, né? Os prazeres da alma. A alegria, observar a alegria de uma criança, a simplicidade de uma criança. Não tem sentimentos negativos, não tem sentimento inferior. Briga com o coleguinha, dali 5 minutos, está junto. Coleguinha morde, belisca, daqui a pouco eles estão juntos. Quem estraga são os pais, né? Que às vezes falam, se eu ver você de novo, com ele se apanha. Se a próxima vez que ele te empurrar e te derrubar, você não empurrar e derrubar também, você apanha de mim. Chegar em casa com a boca aberta, gritando, apanha. A gente estraga, né? Mas porque se for por eles, eles não guardam ressentimentos, não guardam mágoas. A satisfação de sentir o amor legítimo por alguém. Esse é prazer da alma. A gente ter a alegria de sentir amor por alguém, de ser amado por alguém, por um amigo, por um parente, por um colega de trabalho, seja por alguém for. O prazer que isso nos dá, a alegria que isso nos dá. A chegada de um filho, tem coisa mais gratificante do que a chegada de um filho, de um neto? Não tem, né? Coisa mais gratificante do que isso. Tem alguns que perdem essa oportunidade bendita de ver a chegada de um filho, né? Por não assumir responsabilidades, por estar tão preocupados com as coisas da matéria, de conquistar coisas que vão ficar por aqui. Às vezes não tem nem o tempo para ir lá na maternidade no dia do nascimento do seu filho. Às vezes vai ver ele quando já está com 4, 5 dias, para não exagerar e falar que às vezes demora até mais tempo. A vitória sobre um vício ou uma imperfeição moral. Tem algo mais gratificante do que isso, do que a gente olhar para nós mesmos e falar, eu venci um vício, eu derrubei uma imperfeição moral que eu tinha, eu lutei para ser menos maledicente, lutei muito para não ser tão intransigente e perceber que a gente está conseguindo isso. Tem algo mais gratificante do que isso, de que sentir que a gente está se tornando melhor. Isso é cuidar da alma. Isso é valorizar, como os espíritos falaram, a vida mais importante, que é a vida espírita. Como eu disse, nós não precisamos, e como George nos orienta, a mortificar o corpo, a abandonar todas as coisas do mundo e só cuidar das coisas do espírito. Não é isso que a doutrina espírita nos pede. Pede o equilíbrio, pede o bom senso, pede o esforço, a boa vontade,
no sentido de nos tornarmos melhores. E nós temos plena certeza, absoluta, que todos nós, desde os que estão aqui aos que estão lá fora, desde aquele que nós julgamos ser ainda o mais, aos nossos olhos, o mais inferior, mas que para Deus ele é igualzinho a nós, não tem diferença nenhuma, nós e eles, aqueles que nós ainda, com as nossas imperfeições, achamos serem menores, tal qual nós, tem todas as condições de vencer os vícios e as imperfeições. Porque Deus não criou ninguém diferente, criou todos em igualdade de condições. Então, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 817, porque às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo de uma vez, ou a gente precisa fazer grandes coisas para que pareça que nós estamos valorizando mais a nossa vida espírita. Mas o que eles falam na pergunta 817? A virtude, toda vez que há resistência voluntária das más tendências. Todas as vezes que nós nos esforçarmos para resistirmos uma má tendência, de forma voluntária, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, nós estamos adquirindo virtudes. Então, não precisamos realizar grandes obras para adquirir virtudes, porque as virtudes começam pela nossa renovação interior. Então, todas as vezes que nós nos esforçarmos voluntariamente, não porque eu preciso resistir a isso, porque senão eu não vou para o céu. Não, eu preciso resistir a isso, porque senão os obsessores me pegam. Não, eu preciso resistir a isso porque é preciso, porque é necessário. Não, porque eu quero resistir. Eu adquiri a consciência que eu preciso resistir. Não é imposição. Eu cheguei à conclusão que é necessário eu resistir aos arrastamentos para as más tendências. Resistir à virtude adquirida. Tem um pensamento que não é meu, que eu acho que não é meu. Resisto àquele pensamento. Não vou dar vazão àquilo. Uma virtude que estou adquirindo. Já não mais dou vazão a algum tipo de sentimento que possa me prejudicar espiritualmente. Então, eles falam, toda vez que existir essa resistência voluntária, nós estamos adquirindo virtudes. Deus é misericordioso. Sabe das nossas limitações, sabe das nossas fraquezas. Mas nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos o nosso bom gênio, nós temos o nosso espírito protetor, aquele que nos ajuda a vencer essas nossas dificuldades. E se a gente se esforçar para resistir, eles nos ajudam, nos dão força. Chico Xavier dizia assim, porque nós todos vamos voltar um dia para o mundo espiritual. Por isso que os espíritos falaram que a vida entre os dois mundos, qual é o mais importante? É a vida espírita. Porque ela pré-existe, porque nós já existíamos de outras situações, de outras encarnações, e porque ela sobrevive, porque nós vamos continuar vivendo. Deixamos o mundo material, vida espiritual. Deixamos vida espiritual, vida material. E quando nós retornamos à vida espiritual, o que conta? Os esforços que nós fizemos para vencer as nossas más inclinações. Todo o esforço que nós fizermos, aquilo que vai contar. E o Chico Xavier dizia assim, ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, o cargo que ocupamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Então, o que vai contar quando nós retornarmos à vida espírita é tudo aquilo que aqui nós realizarmos, que faça a luz brilhar.
Então, não é o cargo que a gente possui, os bens que a gente tem. Não. Isso é passageiro, isso fica aqui. O que conta é a luz com que nós chegamos no mundo espiritual. Quem lê o livro Voltei e vê lá a narrativa do Frederico Figner, que era um espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, vê que ele fala que ele, quando lá chegou, ele ficou com vergonha, porque ele via os outros espíritos, como Caibar Schutel, Bezerra de Menezes e outros que ele cita lá, brilhantes. A luz deles, pelo que eles fizeram, estava radiando. E ele se sentia um pouco apagadinho, um pouco opaco. E ele era espírita. Porque somente nós falarmos também que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós entendemos o que nos acontece, não é que vai resolver também a nossa situação. Quando nós vamos lá no livro dos Espíritos e lemos lá sobre a pergunta se o conhecimento espírita ajuda no retorno ao mundo espiritual, nós vamos ver que os espíritos falaram que sim, mas o que conta é a caridade que nós praticamos, as lágrimas que nós enxugamos, porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Nós precisamos praticar aquilo que nós já teorizamos. Então a gente sabe onde está, o que deve ser feito. Aquilo que eu estou falando aqui, todos nós já sabemos, todos nós já ouvimos. Mas de tanto a gente falar e de tanta gente ouvir, a gente também vai assumir um compromisso, né, de se esforçar para também praticar. E como Deus também é misericordioso, quantas oportunidades Ele nos dá para isso, né? Da gente repetir. Por que a gente reencarna? Por que tem a reencarnação? Para a gente ir repetindo. E através das repetições, a gente ir aprendendo. Reencarnação é o maior presente que Deus dá para nós. Mas a reencarnação entendida como oportunidade de aprendizado. Não a reencarnação como alguns às vezes entendem, né? Como, eu estou aqui para sofrer, eu estou aqui para expiar o meu passado. Também expiamos o nosso passado, mas nós estamos aqui para aprendermos, para sermos felizes, para crescermos. E é assim que nós vamos aproveitar a nossa reencarnação. A gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem que fazer como um homem sábio, generoso, que viveu algum tempo em um lugar distante, e que tinha esse homem tido, na sua juventude, uma desavença com o seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho lhe roubou a mulher amada dias antes do seu casamento. E ele, como toda pessoa que em determinado momento sofre um impacto, ficou revoltado, com muita raiva do seu irmão. E ele tomou uma decisão na vida, com a decepção amorosa: não vou me casar mais, vou dedicar a minha vida ao estudo, vou fazer medicina e vou cuidar dos necessitados. Vou me dedicar a cuidar os pobres e os estropiados. E assim ele fez. Estudou medicina, se formou e passou a trabalhar em benefício das criaturas mais necessitadas. Mas esse homem, em que pese o que ele fazia para os outros, ele não conseguia perdoar o seu irmão, aquele que havia lhe roubado a mulher amada. Ele tinha um sonho, este homem. Ele queria um dia ter a felicidade e a possibilidade de estar frente a frente com o seu espírito protetor, com o seu anjo de guarda, com aquele que havia lhe inspirado ao longo da vida sempre tomar as melhores decisões. Os anos se passaram, os cabelos ficaram brancos, as mãos trêmulas, os passos trôpegos, e o sonho não se realizava. Estava ele um dia aquecendo-se numa noite fria como hoje, à volta da sua lareira, quando ele rogou mais uma vez ao pai:
a Deus que não lhe deixasse morrer sem estar frente a frente com seu anjo protetor. Olhou de relance para o centro da sala e viu ali, de repente, uma imagem luminescente, resplandecente. Era o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor. E ele saiu, levantou e foi caminhando até próximo daquela luz. Quando ele foi chegando perto, bateram com insistência na sua porta. Insistentemente bateram na sua porta. Ele fez meia volta, foi ver quem era. Era a sua sobrinha, filha do seu irmão, aquele que havia lhe roubado a mulher amada, que disse a ele: tio, preciso que o senhor vá até minha casa e salve o meu pai, porque senão ele morre esta noite. E aí ele pensou: e agora? O que fazer? Justo hoje que ele veio me visitar, eu vou ter que atender aquele que um dia me roubou a mulher que eu tanto amava? Justo hoje? Mas mais uma vez foi inspirado por aquela luz. Pegou a sua maleta, a sobrinha pela mão e saiu para cumprir o juramento que ele havia feito um dia. Foi lá com seu irmão e quando retornava já o dia clareando, com a consciência finalmente tranquila por ter tirado o seu irmão da dor, do sofrimento, salvado-lhe a vida como a sobrinha havia lhe pedido, mas um pouco chateado por ter perdido a oportunidade de ficar mais tempo com o seu espírito protetor. Abriu lentamente a porta de sua casa e, para sua alegria, para sua surpresa, viu ali, no mesmo lugar, como que se tivesse ali a esperar, a figura resplandecente, luminescente do seu espírito inspirador. E aí ele exclamou: esperaste-me? E ele disse: sim, mas se você não tivesse ido atender o seu irmão, reconciliado com ele, talvez eu não estivesse mais aqui. Vamos aproveitar então todas as oportunidades que surgirem em nossas vidas para amar, servir, perdoar. E assim, com certeza, nós poderemos falar: estamos cuidando da nossa vida espiritual. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.